você percebe que aqui atrás eu deixei um outro ponto para a gente trabalhar, que é exatamente a fase externa. O que a gente tem aqui na fase externa? Nós vamos ter uma diferença lá da 8666 para a lei do pregão. O pregão, ele começou a ser adotado, foi muito bem aceito, o procedimento, ele é muito mais rápido, você vai perceber isso, e tem sido aí, tanto que ele é obrigatório para a administração federal, tem sido muito utilizado. Bom, quando eu falo de fase externa, você já sabe que é do lado de fora da administração, já estou publicando edital, né? Basicamente é isso. Nós temos 5 etapas. Vou te mostrar um resumo lá da 8666. Você percebe até que a nossa tabela aqui está menor para o lado da 8666, porque eu não vou aqui me preocupar em detalhar tanto a 8666, mas sim detalhar o pregão. Olha só. Na 8666, nós vamos ter lá 5 etapas. Vou começar aqui. A primeira é a publicidade. Basicamente, só para você visualizar o que eu estou falando, é a publicação do edital. Mas, professor, nem toda modalidade tem edital. Tudo bem. Então, você vai dar publicidade à carta convite, né? Enviar pelo menos 3 interessados, fixar no local apropriado, mas só para você ter uma noção, é o edital. A segunda etapa lá na 8666, é olhar exatamente os documentos. Lá a gente chama de habilitação. Habilitação. Então, a habilitação é o exame do quê? Dos documentos. Vou olhar o documento de todo mundo. Todo mundo. Olha o documento de todo mundo. Vou colocar aqui, ó, documentos. Depois que eu olhar o documento de todos os licitantes, aí eu vou dizer se aceito, não aceito. Vai ter recurso, já vou colocar isso. E então eu consigo passar para a etapa seguinte, número 3, que é chamada de classificação e julgamento. Nessa etapa de classificação e julgamento, vou abreviar, nós vamos examinar as propostas. Perceba que nós despendemos aqui muito tempo, muita energia, olhando o documento de todo mundo e só depois eu vou olhar a proposta. Às vezes eu vou examinar uma proposta de um cara que nem tem importância para mim, porque ou ele não passou na fase de documentos, ou ele trouxe uma proposta ruim e, apesar de ter todos os documentos, então você perde muita energia aqui. Mas é o procedimento que está lá na 8666. Quarta etapa que nós temos lá na Lei Geral de Licitações é então a homologação. Homologação. E a quinta etapa é a adjudicação. Adjudicação. 5 etapas. Estamos bem quanto a isso? 5 etapas. Deixa eu colocar aqui com uma outra corzinha, ó. 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Muito bem. No pregão, você já deve ter ouvido falar que existe uma inversão das etapas. Ó, vou colocar aqui, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Por que isso eu estou falando de inversão das etapas? Ó, inversão. Ih, peraí. Inversão das etapas. Presta atenção nisso, hein? Inversão das etapas. Nós vamos trocar a etapa 2 com a 3. E vamos trocar a etapa 4 com a etapa 5. Com isso, a gente ganha muito tempo aqui no pregão. Então, veja. Olha só. A gente começa da mesma maneira. Vamos publicar esse edital. Ó, primeira coisa aqui. Publicidade. Publicidade. Então, vamos publicar esse edital. Publiquei o edital. Eu quero que você visualize que nós vamos publicar esse edital. Ó,
eu colocar uma informação a mais para a gente. Ó, eu vou publicar esse edital no Diário Oficial. Diário Oficial mais internet. Ok, Diário Oficial mais internet. Com a publicação desse edital, amados, eu vou marcar um prazo mínimo, a lei fala, no mínimo 8 dias úteis, para que os licitantes entreguem um envelope com as propostas e com os documentos. Então, ó, eu vou marcar aqui, ó, um prazo mínimo de quantos dias eu falei? 8 dias úteis. Professor, existe esse prazo também lá na 8666? Existe. Lá tem uma série de prazos. Lá vareia, já vou falar isso, vareia, né? 5 dias úteis. Aí tem 15 dias, 30 dias, 45 dias. Mas aqui pra gente, pregão, guarda lá, no mínimo 8 dias úteis. Professor, pode ser 7 dias úteis? Não, porque o mínimo é quanto? 8 dias úteis. Pode ser 10? Ah, garoto, agora você entendeu. 10 dias úteis pode. 11, 12, 13, 50. Amador. Mínimo 8 dias úteis. Muito bem. Aí, próxima etapa. Lembra que eu falei que inverte? Nós vamos trocar aqui, ó. Agora nós vamos receber o quê? Propostas. O nome é o mesmo. Vou até colocar para você, ó. Classificação e julgamento. Classificação e julgamento. Vamos examinar o quê? Propostas. Então, olha que bacana. Ao invés de perder tempo olhando o documento de todo mundo, primeiro eu vou olhar as propostas. Por quê? Eu já vou te dizer. Quando eu passar para o exame do documento, eu não vou olhar o documento de todo mundo. Eu vou olhar o documento daquele que trouxer a melhor proposta. Tranquilo? Então, veja. Me ajuda aqui. Na lei, presta atenção. Na lei do pregão, qual que é o critério para escolher a melhor proposta? Qual que é o critério? O critério é menor preço. Vou colocar aqui para gente, ó. Critério é o menor preço. Vou colocar assim. Tipo de licitação, menor preço. Na lei 10.520, lei do pregão, menor preço. Muito bem. E aí o que acontece? Você encontrou, então, a proposta mais barata, a proposta que trouxe o menor preço. Já vamos passar para o exame dos documentos? Não, não vamos passar para o exame dos documentos. A lei, ela traz uma novidade e ela faz assim. Quando encontrar aquela proposta mais barata, você chama aquele camarada e quem está até 10% acima dele. Para quê? Para que eles possam oferecer novos lances. A lei fala, novos lances verbais e sucessivos. Então vamos colocar aqui, ó. Existe uma etapa de novos lances. Novos lances. Lá diz verbais e sucessivos. Quem vai apresentar esses novos lances? A lei diz pra gente, ó. Aquele camarada que trouxe pra gente até agora a melhor proposta, que foi o menor preço. Mais aqueles que estão até quantos por cento acima? Até quantos por cento eu falei? Até 10% acima. Ué, professor, eu não entendi. Não, é simples, olha só. O camarada me apresentou uma proposta mais barata de R$100. Ok? R$100. Quem está até R$110 vai poder apresentar vai poder participar dessa etapa aqui de lances. Professor, quantas pessoas tem aí? Não importa. Não importa quantas pessoas vão participar dessa nova etapa. Agora, a lei diz, se não tiver pelo menos 3 pessoas, presta atenção, se não tiver pelo menos 3 pessoas dentro desses 10%, então menor preço mais 2, se não tiver pelo menos 3 pessoas, você vai chamar os 3 primeiros colocados. Então vou colocar isso aqui, ó. Se não tiver pelo menos 3, são chamados os 3 primeiros
colocados. E agora, já não importa esse limite dos 10%, tá? Já não tem limite. São os 3 primeiros colocados. Eles vão para quê? Para essa nova etapa de lances. Legal? Muito bem. Agora eu encontrei realmente a melhor proposta. Então eu vou passar para a próxima etapa. A próxima etapa é o quê? A próxima etapa é exatamente a etapa dos documentos, que a gente chama ela de habilitação. Aí para você não esquecer, né? É só você lembrar da CNH. CNH, habilitação, não é um documento? Então é isso que a gente está falando, ó. Documentos. Lembra que quando eu publiquei o edital, eu já estabeleci um prazo de no mínimo 8 dias úteis para o camarada me entregar 2 envelopes? Ele me entregou 2 envelopes. Um tem propostas e um tem documentos. Qual que eu abri primeiro? Ah, um detalhe, a lei diz, quando começa ali que vai entregar esses envelopes, ele já preenche uma declaração dizendo que preenche as exigências de habilitação. Fala assim, olha, eu preencho todas as exigências, está tudo certinho com a minha documentação. Mas eu não vou abrir esse envelope de documento agora. Eu vou abrir qual? Vou abrir o de propostas. Então, abri o de propostas, olhei. Ó, o João ofereceu 150, o Antônio 149, o Sebastião 148 e tal, 145, até que eu cheguei nos 100 reais. Eu vou pegar o cara de 100 reais, quem está até 10% acima dele, 110 reais, e vamos começar novos lances, uma nova etapa, novos lances verbais sucessivos. Se eu não tiver, e aí vai, né? Quem dá menos, 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 até que a gente consiga pegar ali a melhor de todas. Se não tiver pelo menos 3 pessoas dentro desse limite, eu chamo os 3 primeiros colocados. Coraçãozinho está em paz? Estamos bem? Legal. Encontrei aquele cara, ó, mais barateiro mesmo. O mais barateiro. Aí sempre tem uma história que é o seguinte. O pregoeiro, ele examina a aceitabilidade daquela proposta, porque às vezes é tão barato que o pregoeiro sabe que o cara não vai conseguir cumprir. Ele examina a aceitabilidade daquilo. Se ele aceitar, massa. Se ele não aceitar, a lei diz, então chama o próximo e examina a proposta dele. Então negocia com ele diretamente e segue adiante. Sempre tem isso, tá? São 3 momentos que a lei fala que o pregoeiro negocia diretamente. A gente já vai ver no dispositivo que o pregoeiro negocia diretamente com o licitante para conseguir um preço melhor. São 3 momentos. O primeiro momento é exatamente esse, quando o pregoeiro encontra um problema nas propostas. Se ele encontra um problema nas propostas, como eu te disse, então ele examina do próximo, negocia com ele diretamente para obter um preço melhor e segue adiante. Segundo momento, quando ele encontra problemas lá na frente, lá nos documentos. Então, achou o cara com a proposta um preço muito bacana, passou para os documentos, mas nos documentos deu problema. O que ele faz? Chama o próximo, de acordo com a ordem de classificação, negocia diretamente para obter um preço melhor e segue adiante. Terceiro momento, ocorre quando já acabou a licitação, já acabou aqui o pregão e eu convoco o camarada para ele assinar o contrato comigo. Ele não vem assinar. Se ele não vem assinar, e tem as sanções, a lei estabelece, tem um prazo que ele é obrigado a assinar esse contrato sob pena das sanções, mas ele não veio. Se ele não veio, então o pregoeiro convoca o próximo e negocia diretamente com ele para obter um preço melhor. Esses são, então, os 3 momentos. Legal? Então vamos ver aqui os documentos. Quanto aos documentos, o que a gente tem? Eu vou examinar os documentos de todo mundo, como foi lá na lei de licitações, na 8666? Não vou examinar o documento de todo mundo. Veja que só aqui seria muito tempo. Então, eu vou examinar o documento somente daquele que ficou em primeiro lugar. Vamos colocar isso aqui? Somente do primeiro colocado. Somente do primeiro colocado. E aí vem a pergunta, mas será que esse primeiro colocado pode utilizar do tal cadastro prévio? SICAF, que é um Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. Tem uma sigla lá, agora eu não me recordo o que é, mas é um sistema no qual você leva toda a documentação da sua empresa, já deixa lá, está no artigo 34 seguintes, lá da Lei 8666, já deixo lá e pega uma certidão. Toda vez que eu vou participar de uma licitação, eu levo essa certidão. Óbvio que ele se registra, ele tem um prazo, o prazo máximo dele de validade é de 1 ano, você vai renovando a sua documentação. O ponto é, posso usar o cadastro prévio? Ao invés de levar toda a documentação, posso só apresentar essa certidão? Pode. Pode usar o cadastro prévio. Vamos colocar isso aqui. Pode usar o cadastro prévio. Muito bem. Então você sabe, eu já te falei, que o pregoeiro vai examinar essa documentação. Se tiver problemas, o que ele faz? Ele
chama o próximo colocado, não é assim? Negocia com ele diretamente para obter um preço melhor e segue adiante. Muito bem, aqui, digamos, ele olhou as propostas, está tudo bonitinho, olhou os documentos, também está tudo lindo, tudo perfeito. O que ele faz? Ele declara o vencedor. Presta atenção nesse detalhe. Vamos colocar aqui com uma outra corzinha, ó. Declara o vencedor. Declara o vencedor. Ah, professor, então acabou. Não, calma. Declara o vencedor. Por que eu estou dizendo isso? Estou enfatizando que ele declara aqui quem é o vencedor. Porque a partir desse momento, nós vamos abrir a oportunidade para recurso. Olha aqui, se você prestar atenção, eu não tinha falado de recurso ainda. Nesse momento, a partir do momento em que ele declarou o vencedor, eu abro a oportunidade para recurso. Colocar em caixa alta, ó. Recurso. Aqui no recurso, eu tenho que dizer que nós precisamos ter atenção para duas informações. A primeira diz respeito à interposição desse recurso. A lei diz para a gente que a interposição ela é imediata e motivada, né? Interposição, o importante para a gente, imediata. Então lá, quando o pregoeiro declarar o vencedor, o licitante vai ter que gritar, opa, peraí, eu quero recorrer. Agora, as razões, isso é interposição. Se ele não fizer isso naquele momento, ele decai do direito de recorrer, ele perde o direito de recorrer. Então, a interposição lá na hora imediata. As razões, ele vai entregar em 3 dias. Razões, 3 dias. Note que aqui a lei não fala dias úteis, então vamos trabalhar com dias corridos. 3 dias, ponto final, isso é o que a lei fala. Bom, eu vou voltar lá na 8666 para você perceber um detalhe. Note você o seguinte. Na 8666, cabe recurso depois da fase de habilitação. Aqui cabe recurso. E cabe recurso também depois da fase das propostas. Lá na 8666, esse recurso tem um prazo lá de 5 dias úteis. Se for convite, 2 dias úteis. E eu te digo, lá na 8666, a própria lei, no artigo 109, ela é categórica em dizer que os recursos não têm efeito suspensivo, salvo exatamente esses 2 casos. Então, ó, efeito aqui, suspensivo. Professor, e no pregão? A lei do pregão não fala. A lei do pregão, ela não fala nada. 5 dias úteis. Ou, no convite, 2 dias úteis. Efeito suspensivo. Então você percebe que lá na 8666, deixar claro aqui, ó, convite, a coisa, pelo próprio sistema da lei, é mais lenta. Então, no pregão, pergunta de prova, cabe recurso, sim ou não? Sim. Cabe recurso depois da adjudicação? Não, papai, não, porque a adjudicação ainda não passei por ela. Eu ainda vou falar da adjudicação. É antes da adjudicação. Ok? Legal? Eu vou só enfatizar que nós estamos diante, presta atenção, de uma fase recursal única. Então, se o camarada tiver suas pitangas lá para chorar, lá por um problema nas propostas, ele não pode discutir lá naquele momento. Nos documentos, ainda não pode. Quando declarar o vencedor, é a hora de apresentar recurso. Estamos bem? Bom, a etapa seguinte, aqui na 8666, como nós invertemos, aqui na 10520, no pregão, como nós invertemos em relação à lei 8666, nós vamos ter então a adjudicação. Adjudicação. Professor, o que é adjudicar? Adjudicar é dizer para o camarada, parabéns, você ganhou. Se eu for comprar, eu compro de você. Eu te chamo. Se eu for comprar esse objeto, a gente licitou, por exemplo, para comprar essa caneta. Se eu for comprar essa caneta, eu vou te chamar. Isso é adjudicar. Não é contratar ainda. Contratar é outra etapa. O que eu quero que você entenda? Na lei do pregão, a gente diz assim, a adjudicação, ela é feita ou pelo pregoeiro, ou ela é feita pela autoridade competente.
autoridade competente. Quando é que vai ser um? Quando é que vai ser o outro? Presta atenção. Vai ser pelo próprio pregoeiro quando ninguém tiver interposto recurso. Então, ó, pelo pregoeiro, se for um procedimento sem recurso. Ninguém recorreu, depois que ele declarou o vencedor, o próprio pregoeiro faz essa adjudicação. Não, professor, peraí. Depois que ele declarou o vencedor, algum licitante, qualquer dos licitantes, apresentou um recurso. Então, legal. Quando apresenta o recurso, o pregoeiro vai encaminhar para a autoridade competente e aí cabe a ela fazer essa adjudicação. Então, ó, com recurso. Ok? Estamos bem quanto a isso? Etapa seguinte, para finalizar aqui, nós teremos então a homologação. Homologação. A homologação, não há dúvida que ela é feita sempre pela autoridade competente. Sempre autoridade competente. E aí, cabe a mim te mostrar uma diferença lá da 8666. Na 8666, tanto a homologação como também a adjudicação, as duas aqui, são feitas pela autoridade. Opa, eu estou apanhando aqui. Autoridade competente. Então, olha, bate o olho aí nesse quadro que nós fizemos e veja você a quantidade de informações importantes que nós temos aqui, ó. Ó, pregão, item muito importante. Tem essa etapa de novos lances, lembra disso? Quem é que passa para a etapa de novos lances? Aqueles licitantes que foram ali melhor classificados, não foi assim? O mais barato e quem está até 10% acima. Se eu não tiver pelo menos 3 pessoas, os 3 primeiros colocados. Olha os documentos de todo mundo? Não. Olha somente daquele que está melhor colocado. Legal. Recurso, diferença da 8666. Na 8666, a cada momento cabe um recurso. No pregão, não. É uma fase recursal única, depois de olhar as propostas, depois de olhar os documentos. A adjudicação, como regra, é feita pelo pregoeiro, se não houver recurso, se houver recurso, pela autoridade competente. A homologação, não tem dúvida, ela é sempre feita pela autoridade competente. Estamos bem? Então, olha, dá uma olhada. Eu vou deixar aqui a tela para você dar um print. Cadê? Como é que eu faço aqui? Aqui, não. Agora sim. Ó, dá um print na tela. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nos seus estudos.